Você já parou para pensar no que significam os números das rodovias e as cores das placas que guiam o nosso tráfego? É curioso, é ou não é? Aqui na região, a BR-282 é uma das mais importantes porque corta o nosso estado de Santa Catarina. Bom, a nossa equipe conversou com especialistas e vamos trazer mais detalhes sobre essas curiosidades. Já parou para pensar nisso? Não tem informação? Que bacana. Se não tem, aprenda mais aqui no Balanço. Todos os dias, milhares de motoristas saem de casa rumo a ruas e também rodovias. Os cuidados precisam ser redobrados, principalmente antes de pegar a estrada, como, por exemplo, as condições do veículo e um item extremamente necessário, que é a colocação do cinto de segurança. Já na estrada, existe uma série de placas informativas, como, por exemplo, os cuidados que o motorista precisa ter ao longo do trecho em que vai percorrer, mas também algo muito curioso e interessante. Você aí de casa sabe por que a rodovia, por exemplo, a BR-282, recebe este número, ou então a BR-480? A gente explica para você a partir de agora. As placas de trânsito estão espalhadas ao longo de ruas e avenidas. São de muitas cores e tamanhos, e cada uma delas está ali, não por acaso, mas para auxiliar o condutor ao longo do trecho que vai percorrer. Sim, maioria, entendo tudo, né? Sim, já faz uns 30 anos já que eu dirijo, né? As placas vermelhas são de regulamentação e, portanto, alertam para a atenção redobrada. As placas laranjas são de sinalização de algum evento incomum na pista, como, por exemplo, as obras que são realizadas pelas construtoras contratadas. As amarelas são chamadas de placas de alerta, pois avisam o motorista do que está no caminho. As verdes são de indicação, mostram saídas para as cidades, distâncias até outro município, entre outras finalidades. Já as azuis são as placas que indicam os serviços na estrada. E, por fim, além das marrons, as cinzas, claro, educam, como, por exemplo, para a necessidade do uso do cinto de segurança e outros alertas. De acordo com esta advogada especialista em trânsito, as cores das placas são padronizadas internacionalmente. A gente tem números que dizem que 90% dos acidentes são causados por falha humana. E essa falha humana, ela acontece por meio da negligência, imprudência ou imperícia. Por exemplo, uma placa de velocidade, 80 km por hora, e você está circulando a 120. Você sabe que aquela placa simboliza o limite máximo e você escolhe desrespeitar. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que no ano passado aconteceram 7.789 acidentes, com 8.598 pessoas feridas e 364 vítimas fatais. Os números levantados pela Polícia Militar Rodoviária apontam, em 2023, 4.798 acidentes, com 137 mortes, ou seja, a falta de atenção ao dirigir. Por outro lado, da mesma forma que as placas orientam, as rodovias têm números. E não é por acaso. Isso eu não sei te dizer. Não sei te dizer isso aí, porque senão nós já... Porque eu sei que é uma rodovia estadual e federais, né? Queria saber mesmo, porque a gente roda, a gente não sabe para onde, né? As rodovias federais, que começam com BR, são as mais importantes do país. O primeiro exemplo são as radiais, que são as rodovias que têm como início a capital federal, Brasília, em direção aos extremos do país. Elas começam sempre com o número 0. As longitudinais são aquelas que são as rodovias que cortam o país na direção norte-sul. Com isso, tem um número 1 à frente. As rodovias transversais são aquelas que atravessam o país na direção leste-oeste e começam com o número 2. Exemplos são a BR-230, a 290 no Rio Grande do Sul e a nossa 282, que tem como início a capital Florianópolis e termina na cidade de Paraíso, no extremo oeste catarinense. Já as diagonais podem apresentar dois modos de orientação, noroeste-sudeste ou nordeste-sudoeste. Começam com o número 3. Por fim, as rodovias de ligação, que têm como primeiro número o 4. Estas rodovias apresentam-se em qualquer direção, geralmente ligando rodovias federais ou pelo menos uma rodovia federal a uma cidade. Citamos a BR-480 em Chapecó,
A mesma ideia é aplicada às rodovias estaduais. Se o motorista está numa BR que começa com 1, ele está ciente de que ele vai estar numa rodovia que vai de norte a sul. Se ele estiver numa que começa com 2, é de leste a oeste. Então isso já dá uma noção, né, de localização. E aí a numeração, se ele também se atentar à numeração do que pega de Brasília para cima, para baixo ou para os lados, ele consegue ter a noção daquela BR para onde ela vai. Esses números ajudam os motoristas a entenderem melhor as direções e a planejar suas viagens com mais segurança. Toda a sinalização de trânsito, quando ela é implementada, tem todo um projeto por trás que envolve uma série de departamentos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, nós temos os órgãos de engenharia viária, que eles fazem todo um estudo até para fins de sinalização, delimitação de velocidade máxima permitida. Então, não é por acaso que tem uma placa, por exemplo, de 80 km por hora. As orientações estão dadas. Cabe ao motorista olhar, entender e compreender cada sinalização e colocar em prática. O importante é que o motorista sempre esteja atento às placas de sinalização. Elas estão ali, elas são regulamentadas justamente para orientar o motorista de que naquele ponto ou tem um ponto turístico, ou tem alguma obra, ou tem que parar, ou tem que reduzir a velocidade.